Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Deus e a sua criação. Sensacionais criaturas marinhas. Primeira parte. Diz na Bíblia que Deus criou as criaturas do mar no quinto dia. Na maioria dos livros, filmes ou programas que vemos hoje em dia, Deus nem sequer é mencionado, mas essas mídias estão repletas de teorias evolucionárias apresentadas como fatos. O mar contém uma vasta coleção de diferentes criaturas. Alguns dos animais neste vídeo parecem ser muito perigosos para o homem e outros animais ao seu redor. Essas características surgiram como resultado da rebelião de Adão no Jardim do Éden. Originalmente, não haveria sofrimento, doença ou morte. O pecado afetou o mundo todo, e toda a criação geme por causa disso. Após o pecado, alguns animais se tornaram agressivos e começaram a se matar. A Bíblia também nos diz que os animais passaram a temer o homem após o dilúvio global nos dias de Noé. A palavra de Deus diz que há um tempo vindouro em que o lobo se deitará com o cordeiro e o leão comerá palha como o boi. Em outras palavras, os animais viverão em paz uns com os outros e com o homem. Esperamos por esse tempo. Enquanto isso, continuaremos a adorar a Deus, o Criador de todas as coisas, e nos maravilhar com as maravilhas especiais do mundo marinho. Barracuda. As barracudas são peixes predadores encontrados em águas profundas do Mediterrâneo, Atlântico e tropicais. São conhecidas por sua forma longa e esguia, mandíbula inferior proeminente e dentes afiados. Caçam em cardumes, atacando rapidamente suas presas. As fêmeas põem milhares de ovos na água aberta. São populares na pesca esportiva, mas podem ser venenosas devido às toxinas que absorvem. Algumas vezes, atacam pescadores e mergulhadores. Peixe-anjo. Existem cerca de 80 espécies de peixes-anjo no mundo, diferentes dos peixes-borboleta. Eles são maiores e têm uma espinha dorsal mais proeminente. Coloridos em tons de azul, amarelo, preto, verde e vermelho, são conhecidos por suas nadadeiras peitorais em forma de asa. Populares em aquários, alguns vivem em água doce e outros em água salgada. Alimentam-se de cirrípedes, caranguejos e mariscos. Os juvenis têm cores diferentes dos adultos. Vivem solitários ou em pares e são territoriais. Golfinho nariz de garrafa. O golfinho nariz de garrafa é um dos animais marinhos mais queridos por sua inteligência e sociabilidade. Vivendo em todas as zonas temperadas, preferem águas costeiras. Têm um corpo aerodinâmico, caçam usando ecolocalização e vivem em grupos. Sua gestação dura cerca de 12 meses, e os filhotes se alimentam da mãe por um ano. Curiosos e amigáveis com as pessoas, são conhecidos por ajudar indivíduos em dificuldade no mar. Infelizmente, às vezes ficam presos em redes de pesca. Em cativeiro, são treinados para realizar truques para o entretenimento do público. Peixe-borboleta. Os peixes-borboleta são pequenos, coloridos e ágeis, conhecidos por sua forma arredondada e padrões vibrantes. Vivendo em águas tropicais, alimentam-se durante o dia de uma variedade de materiais animais e vegetais. Geralmente encontrados em pares ou pequenos grupos em recifes de coral, são populares entre mergulhadores. Peixe-palhaço. Existem cerca de 300 espécies de peixes-palhaços ou peixes-donzela que vivem nos recifes de coral do Oceano Pacífico. Eles têm uma relação simbiótica com as anêmonas, sendo protegidos por elas em troca de serviços como limpeza e proteção. Os peixes-palhaços vivem em grupos familiares liderados por uma fêmea adulta e têm a capacidade de mudar de sexo para manter a reprodução. São populares em aquários marinhos, mas há restrições para sua coleta. Selacanto. O selacanto é um peixe antigo que foi considerado extinto há milhões de anos, até que um exemplar vivo foi encontrado em 1938 na África do Sul. Outra população foi descoberta na Indonésia em 1998.
O selacanto é conhecido como um fóssil vivo e desafia algumas teorias evolutivas. Ele vive em águas profundas, tem características únicas como uma cauda com um lóbulo extra e uma articulação que separa o cérebro dos órgãos sensoriais. Peixe-boi. Os peixes-boi são encontrados em águas tropicais e quentes em todo o mundo, vivendo no fundo do mar. Eles têm uma concha óssea hexagonal, olhos grandes e 2 espinhos frontais semelhantes a chifres. Se movem lentamente e se alimentam de corais, vermes e crustáceos. São ovíparos e seus filhotes se escondem sob algas flutuantes. Os adultos têm poucos predadores devido à sua proteção natural e alguns podem ser venenosos. São considerados uma iguaria quando preparados para consumo humano. Raia elétrica. As raias elétricas são animais de movimento lento que vivem parcialmente enterrados na areia ou lama no fundo do mar. Elas têm órgãos especiais que geram cargas elétricas para se defender e capturar presas. Existem mais de 30 espécies, variando em tamanho, com a maior podendo alcançar até 1,80 m de comprimento e pesar até 136 kg. Pouco se sabe sobre seus filhotes, exceto que nascem vivos. As raias elétricas não são pescadas deliberadamente pelo homem e são encontradas por acidente em redes de pesca. Elefante marinho. O elefante marinho é assim chamada devido ao seu focinho grande, semelhante ao de um elefante, que infla durante a época de acasalamento para atrair fêmeas. Existem 2 espécies, do norte e do sul, encontradas em diferentes regiões. Eles são os maiores carnívoros pinnipédes e são graciosas na água, podendo mergulhar a grandes profundidades. As fêmeas dão à luz uma cria após quase 1 ano de gestação e permanecem em terra para amamentar por cerca de 25 dias. Durante esse período, não se alimentam. Os machos competem entre si pela dominação, empurrando e inflando seus focinhos. Grande tubarão branco. O grande tubarão branco é conhecido por sua grande boca cheia de dentes serrilhados e seu corpo azul acinzentado na parte superior e branco na parte inferior. Ele é um dos peixes mais rápidos e perigosos do mar, com um corpo aerodinâmico impulsionado por uma barbatana caudal. Possui sensores elétricos em seu focinho para detectar presas e tem uma dieta variada, que inclui peixes, mamíferos marinhos e até aves. Apesar de sua reputação temida, é raro encontrá-lo em águas polares ou tropicais. As fêmeas dão à luz a poucos filhotes já desenvolvidos internamente. Garoupa. As garoupas são uma família de peixes com mais de 400 espécies, conhecidos por suas enormes mandíbulas e cabeças. Elas variam em tamanho de apenas 3 centímetros a mais de 4 metros de comprimento e meia tonelada de peso. Alguns são hermafroditas, mudando de sexo ao longo da vida. Podem mudar de cor para se camuflar e são valorizados tanto como alimento quanto para a pesca esportiva. A garoupa gigante é conhecida por ser um predador temido pelos mergulhadores. Linguado. Existem 2 espécies de linguado, uma do Atlântico Norte e outra do Pacífico Norte, conhecidos por seu tamanho impressionante e hábito de se deitar no leito marinho com os olhos no lado direito do corpo. Eles se alimentam principalmente de peixes e têm a capacidade de mudar sua cor para se camuflar. Os linguados são pescados comercialmente devido ao seu excelente sabor e seu óleo é usado na medicina. Medusa. As medusas são criaturas marinhas encontradas em todos os oceanos, variando em tamanho e forma. Elas capturam presas com seus tentáculos, paralisando-as com células urticantes. Após a reprodução, os ovos se desenvolvem em larvas que se fixam em rochas ou algas, transformando-se gradualmente em águas-vivas adultas. Embora compostas principalmente de água, algumas espécies possuem células venenosas perigosas para os humanos. Orca. A orca, também conhecida como baleia assassina, é uma baleia altamente inteligente que pode ser treinada quando capturada, e já encantou milhares de pessoas com suas acrobacias. Elas têm uma barbatana dorsal longa que geralmente se inclina sobre as baleias em cativeiro. Elas são encontradas em todos os mares, mas são mais frequentemente encontradas em águas do Ártico e Antártico. Elas podem mergulhar a mais de 914 metros e não surgir para respirar por 20 minutos entre os mergulhos.
Elas se alimentam de focas, tartarugas, pinguins, polvos, lulas, peixes e até mesmo baleias maiores. As orcas têm de 40 a 50 dentes que medem de 7 a 10 centímetros de comprimento. Elas podem se comunicar com outras orcas por meio de assobios e gritos. Continua no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal.